Bom dia! Estamos ao vivo, produção? Já até vou abrir aqui o meu Instagram para acompanhar vocês. Eu sou a Darla Sierra e esse é mais um Mercado em Pauta, começando o ano de 2026. Bom dia, senhores! Muito bom dia, pessoal. Prazer estar aqui de novo com vocês. Bom dia, ainda é tempo de desejar um feliz ano novo para quem está acompanhando a gente aqui e vamos fazer a nossa primeira live de 2026. Bom dia a todo mundo, mais um mês, mais um ano, né? É isso aí. Portela, qual é a nossa contagem oficial? Que live é essa? 24? 23? 23, porque a gente começou num fevereiro e já tem 2 anos no mês que vem, então é a 23ª live. E aí, eu acho que antes da gente começar aqui com a nossa pauta, vamos fazer uma menção honrosa ao João Pontes, que conquistou aí com muita entrega, a posição fixa dele aqui no time de hosts do Mercado em Pauta. Como é que você está se sentindo, João? Muito honrado, Darlinha. É muito bom estar aqui com vocês. Só pessoas muito bem capacitadas falando sobre notícias atuais. Então, vim aqui para somar. Agradeço pela confiança de sempre. Tá chique demais, João Pontes. Pessoal, olha só. Hoje a gente tem uma live extensa, 2026 já chegou chegando, tem bastante assunto aí para falar. A gente também tá abrindo caixinha de perguntas para vocês no Instagram. É legal que vocês continuem mandando por lá, porque é uma forma da gente deixar o conteúdo cada vez mais alinhado com o que vocês precisam, tá? Saber, eu vou dar bom dia aqui para quem tá online também, ó, já tô vendo aqui Stephanie, o Stanley, quem for entrando vai dando um oi aqui pra gente que a gente consiga acompanhar. E eu tô com o telefone aqui justamente para conseguir ver os comentários de vocês em tempo real, então fiquei muito à vontade para trazer, enfim, fazer perguntas aqui no próprio chat da live, tá? Quero começar, primeira live do ano, Rodrigo, 2026. Já chegou chegando, né? E aí, o que a gente pode esperar para esse ano que tende a ser um ano agitado? Esse ano vai ser muito agitado, né, pessoal? E já começou dessa forma, tanto que acho que a maioria das pessoas já esqueceu que vamos ter eleições, porque nem dá tempo de pensar nisso ainda, né? O início do ano já conta com várias questões, primeiro geopolíticas do âmbito global, né? Eu acho que é um ponto principal a ser citado agora. A crise ali na Rússia e na Ucrânia continua, né? O Trump, ele disse que ia dar um fim nisso, né? Foi uma das promessas até de campanha dele lá no início, mas continua. A gente ainda não sabe até que ponto essa tensão por lá vai continuar. E agora a gente tem uma nova tensão geopolítica grande aí, que é a questão da Groenlândia, né? Que chegando também. O Trump, ele fala muito sobre o risco, né? Da tomada da Groenlândia pela China e pela Rússia. Ele fala que, inclusive, já está tomada, né, nas palavras dele, e que é o único capaz de proteger a Groenlândia, né, que é um lugar geograficamente muito estratégico, para a OTAN principalmente, o único capaz de proteger é os Estados Unidos. E para os Estados Unidos conseguir fazer isso, ele precisa da Groenlândia, né? Então, ele começou falando da possibilidade de anexação da Groenlândia, obviamente que pegou super mal para todo mundo da Europa, né? Ninguém gostou. A Groenlândia hoje é da Dinamarca, né? É um território autônomo, mas é da Dinamarca. E agora ele já começou a falar em comprar a Groenlândia e também já algumas vezes soltou ali a possibilidade de uso de forças armadas, né? Então a gente está num momento bem tenso assim, internacionalmente. A gente inclusive está nessa semana no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, em que o Trump ele deve falar hoje, inclusive, e o tópico mais esperado, obviamente, é a questão da Groenlândia. E eu acho que o ponto principal disso tudo é que é a primeira vez que há divergências entre países membros da OTAN, né? Então, foi uma aliança que foi feita justamente para se colocar uma paz mais prolongada no mundo, né? Com uma aliança das maiores potências mundiais zelando por essa paz, mas agora é a primeira vez que a gente está vendo diferenças realmente fortes entre dois países membros, o que pode acabar dissolvendo a OTAN, né, num nível um pouco mais alarmante, mas se houvesse algum tipo de conflito bélico ali entre dois países membros, isso dissolveria de fato a aliança, né? Então é um momento que é a maior tensão geopolítica que a gente vê desde a Segunda Guerra Mundial. Então isso tem
tem tomado conta mesmo dos noticiários, né? Além de várias outras coisas que têm acontecido principalmente nos Estados Unidos. Só citando mais uma aqui, é a questão do Federal Reserve, né? A independência do Fed. O Trump tem atacado o presidente do Fed, né? O Jeremy Powell, há bastante tempo, e agora ele de fato denunciou o Jeremy Powell, né, por conta das obras que ele tem feito em prédios do Fed, dizendo que o orçamento foi muito acima do que era necessário, e aí já entra nessa questão de acusação de fato. O Jeremy Powell já veio a público também tentar desmentir e falar que tudo isso que o Trump tem feito é uma tentativa de desestabilizar a independência do Banco Central americano, que também é uma acusação bem grave, né? Então a gente vê acusações dos dois lados, e aí a gente ainda não sabe muito bem no que vai dar, mas é como você falou, né, Darla? O início do ano já começa bem quente, né? Sim. E aí quero já até fazer o gancho para o Portela trazer um pouco do panorama do que esperar de Brasil, né? A gente começou falando de ano eleitoral, que é um ano que a gente sabe que, para além do o que vai acontecer, né? Existe muita movimentação na mídia, tem muito ruído, muito barulho, mas eu quero que você fale um pouquinho de panorama Brasil aí para 26. Não, ótimo. Vamos lá, assim, primeiro, esse cenário externo traz algum impacto, né? Se a gente tem alguma volatilidade no dólar, né? Isso reverte na cotação real dólar também, né? Então a gente pode ter um câmbio um pouco mais volátil esse ano em razão do cenário externo. Se esse risco à independência do Fed, né, que é o Banco Central de lá, ele fica mais concreto, isso pode afetar a velocidade de corte de juros aqui. O Brasil precisa acompanhar, pelo menos em certa medida, o movimento de juros no exterior para fazer o movimento de juros doméstico, né? Então, uma diminuição na independência do Fed faz com que tenha um corte de juros mais rápido, porque é o que o Trump quer, mas a longo prazo, né, aquele juros longo, aquela curva de juros, a precificação de ativos mais longos pode ser afetada no sentido contrário, né? Agora o Fed, né, teoricamente, sob uma possível intervenção, corta mais rápido, o custo é ter que voltar a subir juros e talvez manter juros mais altos num longo prazo, né? Então, afeta o próprio cenário geopolítico, se tiver algum impacto em preço de petróleo, commodities, isso pode inflacionar um pouco a economia doméstica, pode também favorecer a nossa balança comercial, mas falando de fatores mais domésticos mesmo, a gente tem uma eleição esse ano, eleições gerais, né, presidencial, 2/3 do Senado e a Câmara de Deputados, né, por inteira. Então, assim, a cada 8 anos o Senado troca 2/3, né? Então agora é a eleição que mais troca as cadeiras, assim, né? Então isso é muito relevante, né, para entender como que, primeiro, né, quem que vai ser eleito para presidente e qual vai ser a agenda política e econômica, e segundo, como que o Congresso vai dialogar com esse novo presidente, né? Então a gente também vai ter alguma volatilidade em razão disso. E é um ano onde se espera que comece o corte de juros, né, o corte da nossa taxa básica, da Selic, talvez ainda nesse primeiro trimestre, é a expectativa maior do mercado, porque a inflação está se mantendo ali dentro da meta, mesmo que não no centro da meta, né, mas dentro da banda superior, porque o dólar está ajudando um pouco também, ele não tá subindo muito, está se mantendo num patamar um pouco mais baixo, muito pelo enfraquecimento do dólar a nível global, menos por fatores domésticos, e porque tem uma expectativa de desaceleração econômica, né, de um crescimento do PIB mais modesto. Então a gente pode ter um ano de corte de juros, pode ter um ano de um dólar ainda mais controlado, mesmo com esse corte de juros, mas ainda assim o cenário eleitoral traz um pouco de volatilidade e de incerteza, mas de uma forma geral, assim, as expectativas são de inflação mais controlada, dólar mais controlado e juros caindo esse ano. Perfeito. E eu quero até destacar aí a forma como o Portela trouxe essa expectativa para o cenário doméstico. Isso, muita atenção a todo mundo que está ouvindo a gente, porque a gente conversa aqui com vocês trazendo uma leitura muito racional do mercado e do cenário, tá? Que é um cenário que vocês estão vendo por tudo que a gente listou aqui, tanto geopolítico, macroeconômico, interno, político, interno e externo. É um cenário que tem muitas variáveis. E por isso, e eu quero realmente fazer esse disclaimer, que é muito importante vocês terem para quem perguntar como proceder na gestão dos investimentos, na tomada de decisão financeira, porque tem muita notícia, tem muito ruído, tem muito barulho.
E, obviamente, que de uma certa forma, e a gente está aqui justamente para fazer esse acompanhamento, ao mesmo tempo que tudo afeta tudo, pela forma como funciona nosso sistema financeiro, político e mundo globalizado, nem tudo afeta tudo, né? Então, nem tudo vai te impactar no limite ali, no dia a dia, e quando isso acontecer, tem que ter muita parcimônia em como conduzir as coisas. Por isso que o acesso à informação de qualidade talvez seja um dos principais ativos, e aí eu trago aqui meu compromisso como gestora da VLG, de cada vez mais aproximar vocês dessa tradução do que está acontecendo no mercado financeiro. Isso é muito importante, tá? Até para que vocês tomem decisões informadas e que consigam, de fato, saber o que está acontecendo de verdade. Tem muita notícia, eu te ouvindo falar aí de cenário internacional, a gente não falou de várias coisas que aconteceram nos últimos dias, porque Sim. já rodou, né? Uhum. Já mudou a pauta, já tem outra coisa acontecendo, então tá tudo acontecendo muito rápido, e para o investidor é muito importante ter tranquilidade. E aí você só tem tranquilidade se você tem com quem conversar sobre esses temas. E eu acho interessante também falar que ano passado foi um ano turbulento também. A gente Sim. teve muita coisa acontecendo e não foi o fim do mundo. A gente trouxe essa tranquilidade para os nossos investidores. A gente passou por um momento que começou com tarifa, terminou ali com Banco Master, com essas questões geopolíticas e, no geral, todas as carteiras ali que a gente vem alocando, fazendo essa diversificação, surfou uma boa alta em cada ali classe de ativo. Então, assim, para 2026, manter a mesma estratégia, diversificação e ter tranquilidade, né? Eu acho que no momento que saem ali as notícias, as pessoas realmente, às vezes, podem até se apavorar, mas depois vai se tranquilizando, vai vendo que não é o fim do mundo. Então, tranquilidade, assim como o ano passado foi turbulento, esse ano também a gente vai passar disso da melhor maneira possível. E até em diferentes perfis, né, de investidores. Ano passado, né, como o Pontes comentou, que era um ano que prometia bastante volatilidade, teve, mas, poxa, a gente terminou com uma taxa de juros ali de 15, né, o que obviamente para a economia real pode ser bastante prejudicial, mas para o investidor traz um prêmio relevante. Inflação ali na faixa de 4 a 5%, então, poxa, você está com 10, 11% acima da inflação no investimento mais conservador de renda fixa. Bolsa Brasil batendo máxima histórica, Bolsa Americana batendo máxima histórica, então independente se você é um investidor conservador, você não queria correr risco, você teve uma remuneração que eu diria até que foi melhor do que poderia se esperar para o investidor conservador, e o mesmo vale para o investidor agressivo. O cara que correu risco, ele foi recompensado no ano passado também, porque a gente viu aí tanto no cenário internacional como aqui na nossa própria Bolsa do Brasil, no Ibovespa, batendo máximas históricas com altas acumuladas ali de 30% na bolsa aqui, né? Então todo mundo foi recompensado no fim das contas. Inclusive, teve tanto ruído no passado que foi o bull market menos comemorado, né? Ninguém Ninguém comemorou. usou o termo. Ninguém tinha bolsa. Ninguém colocou o touro ali para poder fazer divulgação, porque realmente, assim, e aí o foco aqui, e de novo, voltando nesse tema de muita atenção de como vocês consomem os conteúdos, porque um dos maiores erros do investidor é tomar a decisão ou no efeito manada, porque tá todo mundo comprando, porque tá todo mundo saindo, ou diria que chega até a ser pior, tomar uma decisão que está descorrelacionada com o objetivo da sua carteira, por qualquer que seja o fator. Então, muita parcimônia. Para quem acompanha a gente aqui nos nossos 23 programas de Mercado em Pauta, esse é um tema muito recorrente no nosso discurso aqui para vocês, porque realmente é importante ter um pouco de sangue frio, separar o que é fumaça do que é de fato factual, para que você possa tomar as decisões. E aí você pode estar aí do outro lado pensando, cara, mas é muita coisa, como é que eu vou fazer isso? Tem a gente aqui, tem a VLG aqui. Inclusive, saindo um pouquinho da pauta, senhores, o que esperar de 2026 para a VLG, né? A gente completa 10 anos esse ano. Como é que tá aí, João, esses 10 anos de VLG para você? Então, eu entrei em 2020 na VLG e para mim esses 5 anos, vai fazer 6 agora, né? Foram, assim, anos de muito trabalho, como qualquer lugar na vida, e foi um ano bastante recompensador, né? Eu acho que a nossa empresa, como VLG, ela tá no caminho certo, tá na direção certa, e obviamente, né? Nada no mundo é de graça, a gente tem que trabalhar, tem que se esforçar, e a empresa, ela tá surfando um momento bom, né? Acho que mesmo com todas as turbulências que faz parte, todo o mercado, né? Qualquer empresa tem ali as suas turbulências, a empresa, de maneira geral, está crescendo, está batendo ali os seus recordes, está alcançando as metas que a gente tem. Então, acho que 2026 a gente vai continuar ali com a pegada de 2025, né? Fazendo
nosso dever de casa, que é trabalhar muito, atender bem os clientes, Exatamente. para que a gente consiga bater ali os nossos objetivos e as nossas metas para 2026, Darla. E aí, Portela, o que você, como liderança ali da Asset, né, nossa gestora, tá olhando aí para o panorama de 26 na empresa? Assim, se a gente pegar os últimos 10 anos, é interessante que a gente passou por algumas crises internacionais e domésticas, né? Uhum. Mas a gente continuou bem forte, assim, resiliente nesse período todo e chega pronto para os próximos 10 anos com muita robustez. E acho que a gente participou de forma muito intrincada, assim, com todo o processo de maturidade do mercado financeiro e do investidor que teve nesses últimos 10 anos. Eu diria que nos últimos 15 anos, assim, o perfil do mercado financeiro nesse atendimento direto ao investidor final mudou bastante. O investidor também tem muita maturidade. Acho que a gente vem encurtando a distância para o que é o mercado financeiro e investidor em países mais desenvolvidos, que já passou por esse processo há mais tempo. E hoje, quando a gente projeta assim, né, para frente, acho que cada vez mais a gente está abraçando o cliente como um todo, deixando claro, né, e aí para quem está assistindo a gente aqui, que a gente tem nos investimentos, né, a nossa principal frente de negócio, mas a gente não atende investimento por investimento, vem dentro de um contexto mais amplo de planejamento financeiro, pessoal, familiar, sucessório, planejamento do caixa da sua PJ, tributário, então a gente entra em vários aspectos, inclusive só abrindo um parênteses, a gente falou de fim de 25, início de 26, né, porque é isso, estamos em janeiro, né, isso veio muito à pauta, até reforçar, né, que a gente teve um projeto de lei importante aprovado no final de 25, que a partir desse ano agora, já em janeiro, começa a tributar a distribuição de lucros e dividendos, né, dos empresários, de quem tem ações em bolsa, de quem tem uma PJ para fazer o seu faturamento, e tem várias estratégias, vários planejamentos que podem ser feitos para dirimir, para reduzir, para eliminar essa carga tributária, e contem com a VLG para isso. A gente também teve um projeto de lei que muda toda a regra sucessória, mas esse vai ser sancionado só agora, então vale para o ano que vem. A gente tem um ano então, inteiro de 2026 para fazer ajustes, né, no planejamento sucessório, e eu acho que isso encaixa muito assim, no nosso momento e no que são os próximos 10 anos. Né? A gente cada vez mais está integrando, né, todas essas frentes e o cliente saber que ele pode bater numa porta só para resolver tudo que envolve vida financeira, planejamento de vida, como lidar ali com caixa, com as ações, né, com as cotas que ele tem da PJ, com esse planejamento societário. Então, de fato, ali tem a VLG como one-stop shop, né, como uma frente para atender em todas as linhas ali. E assim encerramos a... Brincadeira, não vou encerrar a live. Excelente. Rodrigo, conta pra gente, você como responsável por toda a área de alocação estratégica da empresa, mas também membro ali da diretoria, como é que você enxerga aí o nosso ano, que é muito especial, porque celebramos os nossos 10 anos de empresa, mas também, até fazendo o adendo aí, tanto do que o Pontes falou como que o Portela trouxe, é um ano onde a gente entra num novo estágio do nosso negócio, como essa referência no mercado financeiro. E eu sempre falo, né, na geração de valor para os stakeholders, quer sejam sócios, os colaboradores, os parceiros, os clientes. Como é que você enxerga aí? Eu tô presente aí em 8 desses 10 anos, né? Então, poxa, eu vi muitas etapas da empresa e dá muito orgulho ver o caminho que a gente está trilhando. Acho que o mercado inteiro, como o próprio Portela falou, passou por um processo de amadurecimento muito grande nos últimos anos, no que tange atendimento ao cliente, né? A gente migrou aí de um modelo de gerente, né, para um modelo de assessor durante os últimos anos, que se intensificou bastante. E eu acho que a VLG ela pegou bem esse rumo de amadurecimento, amadureceu muito nos últimos anos também. Acho que um ponto muito importante da nossa cultura na empresa é que a gente tem noção da responsabilidade que a gente tem em assessorar a vida financeira dos nossos clientes. Né? A gente sabe o quão delicado é isso, o quanto os nossos clientes lutaram para juntar o patrimônio que eles juntaram, e a gente sabe dessa responsabilidade, e eu acho que isso é muito importante porque faz a gente ter o maior zelo possível, né, o maior sangue frio nos momentos de volatilidade, como a gente vem conversando bastante durante todos os podcasts que a gente faz, né? E o mais importante, a gente trazer o melhor serviço para o cliente em todas as áreas, não só nos investimentos, mas no que tange a vida financeira do cliente como um todo, né? Como o Portela também comentou, e eu acho que a gente vai colher muitos frutos do que a gente tem plantado nos últimos anos, mas que a gente continua esse processo de melhora, né, e de amadurecimento cada vez maior no serviço de consultoria, assessoria, tudo que a gente tem hoje no mercado de serviço financeiro.
É isso aí, contem com a gente para continuar esse atendimento para vocês. E eu sempre brinco, gente, que ligar para o cliente para falar que tá tudo bem com a carteira, com o mercado é lindo, a gente adora quando isso acontece, mas ter profissionais que vão estar do seu lado, independente do contexto, inclusive no momento que a carteira virar, ou que tiver uma performance ruim, ou que tiver uma questão pontual para ser tratada, o nosso trabalho é estar com vocês nesses momentos, eu diria até que principalmente. Né? Tá próximo ali do cliente para que você tenha tranquilidade de ter, de fato, esse filtro entre o ruído, como eu bem mencionei, e o que de fato está acontecendo. Agora, vamos falar, passando aqui, avançando para a pauta, no dia 17, sábado passado, teve até um vídeo nosso falando um pouquinho, né, sobre esse movimento, o FGC começou a pagar a cobertura do Banco Master. E aí, eu quero que a gente enderece... Assim, o Rodrigo vai começar a resposta, mas né, Pontes, que está aí no dia a dia com o cliente, todo mundo que está na mesa pronto para falar, um pouco desse passo a passo, do que o investidor precisa fazer, eu quero fazer mais um disclaimer. Cuidado com golpes, cuidado com comunicações que cheguem de e-mails, olha direitinho, né, qual é o endereço de e-mail, todo o processo do FGC está sendo feito através do aplicativo, exceto pessoa jurídica, que tem algumas etapas que são feitas por e-mail, e a gente vai falar para vocês o passo a passo. Não tem ninguém entrando em contato com você, não deveria ter, para pedir as informações bancárias, para confirmar a sua senha de acesso, para você fazer um compartilhamento de tela e fazer a biometria por lá. Não tem nada disso. Por isso que eu falo, ter o assessor para chamar de seu é você ligar para a pessoa que você já sabe, já conhece a voz e falar assim, como que eu tenho que fazer com isso aqui, tá? Então fiquem muito atentos, porque, felizmente, nesses casos a gente tem que trabalhar na defensiva, porque os golpistas aproveitam a oportunidade e é um movimento grande de mercado, são muitos CPFs ali que estão elegíveis a receber essa devolutiva aí do Fundo Garantidor de Crédito, e é muito importante que vocês acompanhem esse passo a passo. O próprio FGC soltou comunicação oficial de como fazer, a Infomoney, todas as mídias soltaram, os nossos assessores também encaminharam para os clientes o passo a passo, o XP enviou pelo aplicativo, então não dispersa, vai pelo fluxo certinho. Eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que tá aí esse operacional. Legal. Posso começar comentando, e aí o Pontes, né, que tá no dia a dia com os clientes, pode falar até às vezes de alguma dificuldade que aconteceu com algum cliente ou coisa do tipo, né? Mas, pessoal, é para o fluxo ser simples, tá? A lista de credores, né, foi passada do liquidante para o FGC. Então, o FGC, pelo seu CPF ou pelo seu CNPJ, ele já sabe quanto ele tem que te pagar. Então, quando você faz o login no aplicativo do FGC, você baixa, você faz a biometria, você faz o cadastro, já é para o próprio aplicativo do FGC saber quanto ele tem que te pagar e se ele tem que te pagar, né? No aplicativo do FGC tem uma lista de todos os bancos que já sofreram liquidação extrajudicial e ele aponta para você se você tem direito a algum pagamento ou se você não tem. Inclusive, a gente pode ver lá bancos que já foram liquidados faz tempo, Sim, que continuam lá na lista. Então, vai aparecer, né? Nesse caso, o Banco Master, né? São dois, Banco Master e Banco Master de investimento. É a mesma coisa, mas vão aparecer ali porque eram CNPJs diferentes, então você pode fazer 2 pedidos ali se você tiver elegível, e vai estar lá escrito que você está elegível. Depois que você clica lá e faz esse pedido, o FGC ele vai fazer uma biometria, né? Você vai precisar ter um documento, seja ele digital, é mais interessante, porque é uma inteligência artificial que faz esse check, né? E aí você vai precisar fazer o cadastro da biometria também. E alguns clientes, né, o Pontes pode falar também, mas tem falado que tem demorado esse processo. E aí, pessoal, claro que vai demorar um pouco, porque como a Darla falou, né, são bilhões aí que estão sendo pagos e deve estar tendo tentativa de fraude a rodo, né? Então o FGC ele tem que ser muito diligente, porque imagina fazer um pagamento errado, travar todo o processo de pagamento para ver qual o fluxo que está dando erro, isso é muito pior. Então é melhor fazer a coisa direita desde o início. Então tenham calma, tenham paciência, que está acontecendo. Vários clientes já receberam seu pagamento. Uma coisa que a gente tem a informação também é que muitas vezes, né, o próprio robô, a inteligência artificial que faz ali a biometria, pode não identificar, né, perfeitamente. Às vezes a foto é ruim, alguma coisa do tipo. Às vezes você tá mais bonito agora do que quando você fez a foto, Exatamente. não é? Às vezes você mudou, você fez uma plástica, você tem barba agora, então. E muitas vezes esse cheque ele vai acabar caindo para uma checagem manual.
E aí não tem jeito, é Tem que manual esperar, mesmo. Então vamos falar aí 600, 800 mil pedidos, né, que a gente está chegando próximo a isso. Fazendo uma checagem manual tende a ter um pouquinho de demora, mas tá tudo certo. Se tá aparecendo para vocês no aplicativo, aguardando validação, tá tudo certo, é porque está de Exato. fato aguardando validação. Não travou, não deu um bug. Calma, espera mais um pouco que vai chegar a hora da gente receber. E só antes do Pontes compartilhar um pouquinho, né, da experiência, você que está ali, né, junto com o time de assessores, apoiando o cliente mesmo ali no operacional. Tem muita gente que acompanha aqui que não é nosso cliente ainda. A primeira pergunta é, por quê, né? Vem logo. Segundo é, mesmo para você que não é o nosso cliente, a gente está aqui para te ajudar. Ficou parado algum processo, ficou com alguma dúvida. Inclusive, domingo e segunda eu estava respondendo várias pessoas, eu mesma pelo direct, tanto aqui no Instagram da VLG, como no meu Instagram, porque aí, às vezes, você entra no pânico de, ai, meu Deus, travou aqui, calma, não vai clicar em lugar nenhum, não vai fazer nada, vai consultar com alguém que consiga, de fato, te ajudar a dar o próximo passo ali, sem você se colocar ali no risco, inclusive de dados, né, disposição de dados, e é isso. Mas conta pra gente um pouco como é que tem sido aí. Perfeito. Acho que antes de falar esse passo de agora, acho que vale a pena a gente falar ali quando teve realmente a liquidação extrajudicial do Master, né? Que foi em novembro do ano passado. A gente entrou em contato com todos os clientes, né? Primeiro tranquilizando, que foi o que a gente falou agora há pouco, né? De calma, vai ser pago, você está dentro do FGC. Então a gente fez esse trabalho de tranquilizar os clientes e no dia 17 de janeiro, né? Que foi inclusive num sábado, a gente teve ali a notícia que ia começar a solicitação de pagamento. Então no próprio sábado mesmo a gente já entrou em contato com todos os clientes, avisando ali o que precisaria ser feito de passo a passo para você solicitar isso. E aí, como o Rodrigo falou, né, alguns clientes, eles fizeram ali a biometria, né, que é basicamente mandar um documento e você tirar uma selfie sua. Alguns clientes tiveram ali a validação no mesmo minuto, né? Passou ali 2, 3 minutos e o sistema já identificou que você era você mesmo e já estava ali aguardando o pagamento. Para essas pessoas, ótimo. Agora é realmente só esperar o dinheiro cair na conta que você cadastrou, que a gente também já orientou ali para colocar a conta da XP. Inclusive, alguns clientes já começaram a receber. A gente teve alguns clientes que receberam tanto segunda-feira, terça-feira e, obviamente, né, vão começar a receber a partir de hoje e amanhã. Essa semana ainda está ocorrendo esses pagamentos, então está tudo dentro do fluxo, tá? E, como o Rodrigo bem falou, alguns outros clientes, eles entraram nessa análise, né? E aí, assim, de novo, acho que o nosso ponto aqui primeiro é tranquilizar. Tá tudo dentro do normal, né? A gente tem que ter essa segurança, o FGC tem que ter essa segurança que você, a gente até brinca, né? Você é você mesmo, né? Para que não aconteça ali uma fraude, que, enfim, algum golpista, alguém consiga acessar um dinheiro que não é dele. Então, essa validação, ela está acontecendo, a gente está em contato ali com o FGC também para acompanhar isso, e a gente está deixando todos os clientes ali de stand-by para realmente quando avançar essa parte ali da análise e a gente conseguir já fazer ali a solicitação. Dito isso, o Rodrigo frisou uma coisa bem legal, né, que são dois bancos, né, é o Banco Master e o Banco Master de Investimento. Então, teve alguns clientes que falaram assim, meu valor não estava batendo com o que eu tinha, mas quando você faz ali a somatória, o valor bate. Então é sempre interessante conferir isso, porque no aplicativo do FGC aparecem duas caixinhas. Então, você tem que arrastar, né? Exatamente. Então, só dar esse double check para ficar ali tudo certo. A gente também tem um passo a passo um pouco diferente para quem é pessoa jurídica, tá? Para quem é pessoa jurídica, todo o processo é pelo site do FGC, não é pelo aplicativo, mas lembrando, é o site do FGC e nada mais, não entre em outros sites ou outras coisas. E lá você manda a documentação, né, dos sócios, e aí o FGC ele manda um e-mail pedindo ali o restante da documentação, justamente para validar, né, que aquele pagamento ali realmente está acontecendo para aquela empresa, para aquele CNPJ e para os sócios ali que compõem aquela empresa. Então, assim, o e-mail, a gente teve alguns casos
que receberam no mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte. Então, também, caso não tenha recebido, pode ficar tranquilo que faz parte, né? São vários e-mails que eles estão disparando aos pouquinhos e a gente também está acompanhando todo esse passo a passo. Um ponto importante, a gente teve alguns clientes, né, que moram no exterior que estavam tendo dificuldade na hora de acessar o aplicativo, estava dando um certo erro. A gente já conversou com o FGC e a gente tem ali algumas alternativas para facilitar. Então, caso alguém que esteja esteja no exterior, entre em contato com a gente, com o seu assessor, que a gente vai conseguir disponibilizar ali a melhor maneira possível para você acessar esse aplicativo, mas é uma coisa que estava acontecendo com uma certa frequência. E no mais, né, realmente agora começar a guardar os pagamentos, né? Os pagamentos, como a gente falou, já estão acontecendo, os clientes já estão começando a receber esse dinheiro e tá tudo dentro do conforme, né? Caso ali aconteça alguma peculiaridade, alguma coisa diferente, nos avise, nos comunique, que aí a gente vai, obviamente, auxiliá-los da melhor maneira possível. Mas, por enquanto, está tudo dentro do fluxo, como deve ser, e tranquilidade, porque você vai receber seu dinheiro da maneira correta. E vamos falar agora um pouquinho sobre como investir esse recurso, né? Porque o recurso vai entrar na conta e a gente vai ter que endereçar, fazer as alocações disso. Como é que tem sido aí as sugestões de alocação? Pontos, pode puxar, a Portela e Rodrigo querem complementar depois também. Perfeito, eu vou começar aqui, mas basicamente, pessoal, é muito do que a gente já conversa com vocês há bastante tempo, né? Esse dinheiro que estava ali no Master, ele pertencia a uma classe de ativo, dentro ali da diversificação, dentro ali do seu perfil de investidor, e era um dinheiro que realmente estava ali em renda fixa, né? Seja ali o indexador, né? Pós-fixado, inflação, pré-fixado, que a gente tinha ali a segurança do FGC. Muito provavelmente, né? Alguns ativos de alguns clientes a gente tinha alocado há muito tempo. Então, tem casos aqui, por exemplo, de clientes que a gente alocou ali em 2021, 2020, que eram taxas até que tinham ficado defasadas, né, com o aumento dos juros expressivo que a gente teve desse tempo para cá. Então, vai ser um momento agora oportuno da gente realocar com as taxas que a gente tem, né? Então, hoje, a gente ainda tem um cenário muito positivo para a renda fixa, né? Porém, como o Rodrigo falou, né, a gente também tem várias oportunidades, lembrando, sempre de acordo ali com o seu perfil, em outras classes de ativos, né? A gente está vendo Bolsa do Brasil batendo máxima histórica, a gente tem aí uma importância na diversificação, principalmente em ouro, né? O ouro está subindo muito, principalmente com todas essas questões geopolíticas que a gente falou. A gente teve Venezuela, Groenlândia, então o ouro está batendo uma máxima histórica. A gente já tem feito, né, esse trabalho de pulverizar ali o risco das carteiras, então a gente também já está trabalhando investimentos no exterior, investimentos em ouro, como eu falei, mas tudo isso, obviamente, a gente tem que ver caso a caso, né? Mas o que eu quero dizer a gente continua tendo excelentes oportunidades em suas devidas classes e com um risco-retorno muito atrativo, né? A gente consegue reaplicar em emissores bons, com proteção do FGC, com taxas superiores ali ao que alguns contrataram. Então, assim, tem muita demanda. Inclusive, a XP, né, tá fazendo uma campanha ali para os clientes que estão recebendo Master com alguns benefícios, né? Então, a gente tá também avisando ali os clientes caso a caso. Acho que vale a pena falar com o seu assessor. A gente já está fazendo esse trabalho individualmente para que a gente consiga readequar esse dinheiro da melhor maneira possível. E aí, reforçando o disclaimer do que o Pontes trouxe, isso não é uma recomendação de produto e nem de classe de ativos para você, porque carteira boa é carteira desenhada, respeitando o seu planejamento financeiro, os seus objetivos, o seu horizonte de prazo, o seu apetite a risco. Então, Exatamente. A gente, obviamente, traz uma indicação aqui de panorama geral, né, e não uma recomendação, mas fiquem muito atentos que, mais do que pegar informação e sair aplicando num produto que tem essa característica, só porque você ouviu, isso tem que fazer sentido dentro da sua carteira. Exatamente. Algum complemento nesse aspecto ou seguimos? Eu acho que só um complemento, assim, até para a hora de fazer, para o momento de fazer a realocação do recurso, uma coisa que a gente falou bastante no ano passado é que, às vezes, num momento, assim, ou de um estresse de mercado, ou de uma crise, não necessariamente mercado, um estresse qualquer, ou de uma crise, ou de um evento atípico, que a gente testa a qualidade das instituições. E agora, né, com o FGC dando início aí já aos pagamentos do CDB do Banco Master, para quem ainda não conhecia muito o mecanismo, para quem nunca tinha passado por nenhum evento desse, acho que foi o momento de provar essa qualidade institucional
da proteção aí de ativos bancários, né, para pessoas físicas e jurídicas. De fato, né, para quem ainda não conhecia, o FGC existe, funciona, está fazendo a cobertura dos valores, então acho que é só um reforço ali de que a alocação no ativo bancário, onde você conta ali com parte da estratégia com a cobertura do FGC, estando adequado, de fato é um caminho interessante para você estar fazendo um investimento que tem essa garantia adicional, né? Então, acho que assim, provou ali que não precisa ter um receio quanto a esse pagamento ou não, né? Então, até no momento de realocar, não achar, não, agora eu não quero mais um ativo bancário com a FGC e tal. Não, pelo contrário, né? Provou que funciona bem, e eu acho que é sempre bom a gente reforçar essa qualidade institucional que a gente sempre falou que o mercado brasileiro financeiro, bancário, ele tem, e isso se mostrou de forma evidente, assim, nessa cobertura, né, do FGC. Sim. Bom, a gente trouxe para vocês o até aqui, né, do banco, referente às implicações aí da liquidação do Banco Master, mas tem agora o acompanhamento de tudo que está acontecendo no mercado, e aí, de novo, bastante parcimônia para ouvir o que a gente vai falar aqui para vocês, muito cuidado com os conteúdos que vocês estão consumindo, porque vender barulho funciona muito mais do que talvez levar um conteúdo sóbrio, mas a gente tem aqui o compromisso de manter vocês realmente informados. A gente tem tido aí enfim, acompanhando bastante as repercussões do caso do Master, pensando em BRB, né? A gente está aqui em Brasília, o banco é daqui. E aí, Portela, eu queria que você trouxesse aqui para os investidores, né, um pouco do que está acontecendo agora. Vamos lá, assim, bem passo a passo e se fiando aqui no que é factual, né? O BRB, ele iniciou um processo de tentativa de compra ali do Banco Master, né, do conglomerado, que não prosperou, né? Foi barrado ali pelo Banco Central, então a compra não existiu. O BRB não é acionista, nem, enfim, não tem participação societária ali no conglomerado Master, mas ele chegou a adquirir uma carteira de crédito, né? E uma investigação ali da Polícia Federal e do próprio Banco Central apontou indícios ali de uma possível fraude em parte desse crédito, mas o que se tem de objetivo, assim, né? Pelo que são os indícios dessa investigação e pelo que a gente tem sendo noticiado nos principais veículos de imprensa, poderia ter uma exposição do BRB que nos números que são divulgados estaria dentro ali do que é o patrimônio líquido do banco e do que é o patrimônio de referência do banco. De qualquer forma, ainda não tem esse número oficial, mas já uma sinalização do próprio BRB e do principal acionista, do acionista controlador, né, que tem mais de 70% das ações do BRB, que é o GDF, né, o governo do Distrito Federal, de que se fosse necessário o GDF faria um aporte, mas que mesmo antes disso já haveria plano de reestruturação de capital por parte do BRB, que incluiria venda de ativos, né, e incluiria também eventual capitalização no mercado. Aí também questão factual, né, o BRB já fez uma captação via DPGE2, que é uma forma específica ali de captação para aumentar o capital ali do banco. Então, por hora, o que a gente tem, assim, são coisas bem distintas, né? O BRB não é parte do conglomerado Master, a gente não tem um número oficial de exposição em ativos do BRB ao Banco Master, mas tem todo uma sequência ali de fatores que vem para tranquilizar o investidor de que existe um acionista controlador que é o GDF, existe sinalização de aporte de capital por parte do GDF, se necessário for, e antes disso existe plano de reestruturação de capital também por parte do BRB, que é um banco estatal, é um banco com acionista controlador público, né, o governo do Distrito Federal, e é um banco com uma base de correntistas muito grande, em especial no Distrito Federal, mas também em outros estados e outras cidades. Então, não são situações que devam ser analisados sobre uma mesma ótica, né? E que devam ser tratados como um termo comum. Existe ali um ponto específico de interseção entre as duas coisas, mas a gente tem que olhar com bastante seriedade, maturidade, que são situações distintas. Perfeito. Resumindo, o que o Portela falou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dito isso, a gente está acompanhando absolutamente tudo para manter vocês informados, tá? E aí não vamos trabalhar com especulação aqui, a gente vai trabalhar com factual, a gente chega no nível de detalhamento de ler tudo que é relatório, a gente realmente vai na profundidade para trazer isso aqui traduzido para vocês. Então fiquem tranquilos nesse sentido. E, de novo, cuidado com os conteúdos que vocês estão consumindo, porque não necessariamente as fontes estão interessadas em trazer informação de verdade, talvez estejam mais interessadas
interessadas em gerar clique, buzz ali para aquela postagem. E como a gente falou, no ano onde tem uma relevância tão grande o movimento eleitoral, né? Porque mudam-se muitas cadeiras, então tem muitos interesses envolvidos. Então, bastante parcimônia na hora de tomar decisões financeiras. Conta com a gente para isso. Bom, a gente falou sobre os principais pontos aqui. Vamos falar só rapidinho da liquidação do Will, que aconteceu hoje, né? E aí o fluxo é muito parecido. Portela, você quer amarrar esse ponto? Porque aí eu já quero falar um pouco de investimentos para 26 e fazer um anúncio especial, porque tem uma live aí que tá vindo dia 4 de fevereiro, que eu já conto para vocês, mas se você puder falar de Will, depois a gente volta para a pauta de investimento em 2026. Vamos lá, então trazendo essa pauta aqui de Will, né, no final de agosto de 2024, o conglomerado Master adquiriu a Will Financeira, então passaram a ser parte de um mesmo conglomerado. Quando foi decretada a liquidação extrajudicial do Banco Master, o Banco Central decidiu apartar a Will Financeira numa tentativa ali de recuperação, né, da instituição. Possibilidade de venda. Possibilidade de venda de ativos ou da venda da instituição. Do próprio né? Will, e aí ficou de fora. E aí ficou de fora, naquele primeiro momento, ficou sob uma intervenção do Banco Central, né, que não é a liquidação extrajudicial. Mas o Banco Central entendeu que não havia viabilidade financeira para a continuidade da operação, então decidiu estender, né, essa liquidação extrajudicial para o Will Financeira. Aí vamos lá alguns aspectos importantes. Para quem já tem o cadastro no aplicativo do FGC, esse cadastro ele é um só, então você não vai precisar fazer novo cadastro, nova validação biométrica para solicitar o resgate da Will Financeira. O cadastro feito ele já vale. Aí a solicitação de resgate, né, de ativos da Will Financeira, assim como foi no caso do Banco Master, ela fica disponível a partir do momento que o liquidante enviar os dados dos credores para o Fundo Garantidor de Crédito, né? Então agora é aguardar essa disponibilização, vai aparecer lá um card da Will Financeira como aparece ali do Banco Master e do Banco Master de Investimentos. Em termos de cobertura, a cobertura ela é de 250 mil por conglomerado, então soma Will Financeira e Banco Master de Investimentos. Porém, se a alocação foi feita antes da compra, né, antes da homologação da compra pelo Banco Central, então antes ali do final de agosto de 2024, aí conta separadamente como se fossem dois conglomerados diferentes. Então tem que ver quando que o ativo foi adquirido para ver se o limite vai ser 250 mil para tudo ou 250 mil para Master e separadamente 250 mil para a Will Financeira. Para não ficar na dúvida, pode consultar seu assessor, a gente já traz a resposta ali de bate-pronto. Para ver se, enfim, é um limite só ou se são os dois limites separadamente. Lembrando que o limite do Fundo Garantidor de Crédito tem um limite global de 1 milhão para ser utilizado a cada 4 anos, então mesmo que você precise resgatar 250 mil do Márcia, 250 mil do Will, tá tudo dentro dessa conta. E lembrando também que o volume de liquidez do Fundo Garantidor de Crédito para honrar com esses compromissos, né, para honrar com esses resgates do CDB, ele, mesmo após o evento do Banco Master, ele ainda fica num patamar bem superior ao total de ativos que a Will Financeira tem no mercado, né? E é isso, o processo é o mesmo, né? O cadastro já está feito para quem já fez, a avaliação biométrica já está valendo para quem já fez. Para quem ainda não tenha feito, né? Talvez para alguém que só tivesse o Will Financeira, não tivesse o Banco Master, é só falar com a gente, né? Falar com o seu assessor que a gente manda o passo a passo, mas é bem simples. A gente já testou todo o processo ali com o Banco Master e em outros casos anteriores, e é um processo que, como o Rodrigo falou, né, é um processo para ser simples, e para quem já tem o cadastro feito, é só esperar o envio da lista de credores, a gente vai avisar, vai ser comunicado, e aí solicita o resgate no mesmo passo a passo que foi feito para o Banco Master. Não sei se ficou mais alguma questão, Rodrigo, que você queira complementar. Acho que só indo na linha, né, do que o Portela falou de testar, né, os instrumentos financeiros e a robustez das instituições, eu trouxe uma colinha rápida aqui só para falar um pouquinho de números, né, para a gente ter melhor noção de ordem de grandeza. O último balanço que tinha sido publicado pelo FGC em dados ali de novembro de 2025, o patrimônio social do FGC estava em 159,94 bilhões, em liquidez informada pelo FGC, 125 bilhões, isso os dados de novembro de 2025, tá? No comunicado do FGC do dia 17 de janeiro de 26, ele informou que o valor total a ser pago em garantias
No conglomerado master seria de 40,6 bilhões de reais, tá? Foi um pouquinho abaixo da primeira estimativa, que era 41,3. E agora entrando, né, com a notícia do Will, uma reportagem do Infomoney de setembro do ano passado mostrava aí que a instituição, né, a Will Financeira, tinha 6,5 bilhões de depósitos a prazo, né? Ou seja, CDB, onde entram CDBs, né? Não quer dizer que está tudo coberto, porque tem o limite de 250, mas só para a gente ter um pouquinho de ordem de grandeza aí de cada instituição. Bom, perfeito. Mais uma vez, a importância de vocês estarem bem assessorados. O mercado, ele tem, como eu disse no comecinho da live, são muitas variáveis para serem observadas, né? Então é importante ter aí para quem perguntar, e a gente está aqui justamente para isso. Agora, falando sobre como pensar em investimentos em 2026, e a gente tem pouco tempo para passar essa pauta, eu vou chamar cada um de vocês para falar de um tema específico. Rodrigo, Brasil, como é que está sendo o direcional aí de indicadores e, enfim, para onde que a gente está olhando? Legal, acho que o principal ponto para esse ano e para o ano que vem, pessoal, além de eleições, é óbvio que vai mudar muito o cenário, mas é a inflação, né, que está bem controlada, né? O Banco Central fez um trabalho excepcional de manter os juros altos por mais tempo, né? Segurou bem a inflação e a gente deve estar numa virada de ciclo próxima, né? O consenso de mercado hoje é que a gente comece a reduzir os juros, né? Esse ano e o ano que vem. A gente deve chegar ao final aí, uma terminal de 2027, perto de 10,25, 10,5. Esse é o consenso do mercado hoje, obviamente pode mudar. Mas o que isso significa para a gente, né? Redução de juros traz uma menor atratividade para investimentos em renda fixa, traz também um fomento maior em investimentos na economia real. Então, os empresários, né, têm uma vontade maior, um apetite maior de tomar risco. Então, às vezes, tomar um empréstimo numa taxa um pouco mais baixa para investir num negócio novo. Então, a gente começa a ver a economia real voltar a pujar, e isso pode ser muito interessante, principalmente para ativos mais arriscados, né? Então, a gente deve começar a ver uma migração gradativa de ativos ali de liquidez, né? Ativos ali ultraconservadores, títulos públicos, indo ali para uma alocação um pouquinho maior em bolsa, em outros ativos de risco. Isso falando das instituições, né? Então, os fundos de pensão, os fundos multimercados, os fundos de investimento podem começar a fazer essa mudança gradativa, e isso pode fazer com que a performance da nossa bolsa seja positiva ainda também em 2026 e em 2027. Óbvio que o mercado antecipa um pouco desse movimento, então foi o que a gente já viu no final do ano passado, foi o motivo da bolsa já ter batido máxima histórica, mas tudo indica que esse cenário deve se perdurar aí pelos próximos anos, graças também à inflação, que já ficou num patamar bem mais tranquilo, bem mais controlado, e dá espaço para o Banco Central tomar esse passo de reduzir os juros. Antes de eu passar para o Portela falar de exterior, a gente teve realmente um aumento de... Bom, falando um pouco aqui da nossa experiência, né? Os clientes buscando quem tinha saído de posição de bolsa, começando a voltar. Então, teve já uma intensificação na procura do cliente por esse tipo de classe de ativo. Explica um pouco para o nosso público, porque a gente tem, né, dentro da estrutura da empresa, uma mesa de renda variável com especialistas que estão ali, de fato, para operar. Cheguei hoje na VLG. Trouxe aqui... Vou jogar alto meu dinheiro. Eu trouxe 20 milhões para a VLG. Brincadeira. Acabei de virar cliente da VLG. Como que eu acesso a mesa de renda variável? Qual é o perfil? Bacana. Então, tudo começa com o seu assessor, né? Então, o planejamento financeiro, as macroalocações, né? O que vai para liquidez, o que vai para uma classe, o que vai para outra, começa com o seu planejamento financeiro junto do seu assessor de investimento. Definido o valor que vai, por exemplo, para a bolsa, né? E aí a gente vai acessar a nossa mesa, o assessor vai marcar uma reunião, né, com um dos nossos operadores da mesa, e a gente vai entender um pouquinho mais do seu perfil. Hoje, no escritório, nós temos clientes de todos os perfis, desde cliente que gosta de fazer day trade, até cliente que compra uma vez e não quer nem saber qual é o preço da ação, porque é para daqui a 20 anos para o filho dele. Então, existem os dois extremos. O beabá inicial, né, para um cliente, vamos supor que ele não tem tanta experiência, né, em renda variável. A gente tem hoje, por trás do escritório, a equipe de research da XP, né? A equipe de analistas da XP. Então, existe toda uma equipe gigantesca por trás de todas as sugestões que a VLG
traz para o nosso cliente. Dentro desse escopo, a gente tem carteiras recomendadas. Então, a gente tem carteiras focadas em dividendo, se o nosso cliente ele gosta de ter uma renda passiva, né, o dinheiro de dividendo entrando ali mensalmente, trimestralmente. A gente tem carteiras mais agressivas, por exemplo, de small caps. Então, são empresas menores que têm um grau de alavancagem maior, mas que têm o risco e o possível retorno também mais alto. Todas essas carteiras, elas são reavaliadas mensalmente. Então, o time de análise da XP, todo mês, avalia tudo que tem naquela carteira, vê o que subiu, vê o que caiu, vê se é necessário fazer algum tipo de rebalanceamento nos pesos dessa carteira, vê se tem algum ativo que perdeu seus fundamentos ou que muitas vezes ficou muito caro e a gente pode trocar por um outro ativo que tem uma oportunidade de rentabilidade mais interessante. E toda essa gestão ela é feita de forma automática para o cliente. É emitido um relatório mensal, relatório bem completo, é bem bacana, tem mais de 15 páginas, em que o time de análise da XP vai ponto a ponto, ação por ação. Por que eu preciso ter Vale? Por que eu preciso ter Petrobras? Por que eu preciso ter Itaú? E eles vão citando cada uma, falando dos pontos positivos e negativos e por que eles estão sugerindo aquele peso de 5%, 10%, 15% em cada uma. Então, acho que o ponto inicial, o ponto de partida para a gente ter uma alocação saudável em renda variável é indo a partir dessas carteiras recomendadas. Aí a gente vai ter também os casos do cliente que ele quer se aventurar mais, digamos assim, né? Não, estou conversando com meu amigo aqui, comecei a estudar uma small cap e acho que ela vai triplicar de preço nos próximos anos. Poxa, vamos conversar um a um ali com a mesa, a gente chega ali a um denominador comum, a gente coloca também as nossas ponderações, as ponderações do time de research na mesa, para também não fazer você tomar uma decisão na emoção, né? E aí a gente chega numa avaliação do que a gente deveria fazer com aquele recurso, e aí vira meio que um bate-papo de fato, Quase né? que um comitê ali, Um comitê, exatamente, é isso que eu converso muito, né? A gente faz as 4 mãos, as 6 mãos com o assessor junto, então é bem bacana ter essa troca. Então o investidor aí, o cliente, que tem um patrimônio mais relevante que queira colocar também na mesa, consegue ter esse acesso direto. Mas para aquele que está começando agora, eu acho que as carteiras recomendadas são um excelente passo, tá? Inclusive, os relatórios são realmente muito bons. Boa leitura, assim, são relatórios bem informativos. Portela, vamos falar um pouquinho de exterior? Vamos sim. Aí, para falar de exterior, eu vou começar falando um ponto que até tem a ver um pouco com o Brasil também, que é o seguinte. Quando a gente vai montar uma carteira e a gente quer controlar o risco dessa carteira, né, ter uma volatilidade um pouco menor, tem 2 caminhos assim bem possíveis. Um deles é uma carteira com um percentual maior ou total em renda fixa, principalmente renda fixa pós-fixada ou de prazos mais curtos. E aí, lógico, né, para controlar o risco para além da volatilidade, ou focar em emissores muito bons, ou também, né, recorrer a ativos ali que tem essa cobertura adicional do FGC. E aí você controla a volatilidade, né, dessa carteira, o tanto que ela oscila, deixando um percentual maior em renda fixa. Uma outra forma de fazer esse controle de risco é por meio da diversificação. Então dá para você ter uma carteira onde existe um percentual grande em ativos voláteis, mas que se tiverem muito diversificados, você controla o risco da carteira como um todo, né? Então, você tem ali um pouco de bolsa, Brasil, mas você também tem um pouco de dólar, um pouco de ouro, um pouco de internacional. Então, você faz esse mix e aí sempre vai ter alguma coisa rendendo bem, alguma coisa rendendo não tão bem, mas aí você vai rebalanceando e na média você está, né, nesse rebalanceamento, né, que você tenta sempre recompor a carteira para a alocação original, você vai estar na média sempre comprando na baixa, vendendo na alta e controlando o risco ali. E é uma forma eficiente de diversificar a carteira. No cenário doméstico, com juros muito altos, a gente muitas vezes, para um perfil mais conservador, usa o primeiro caminho. Mas agora, que nem o Rodrigo falou, né, que esses juros começam a cair, se a gente vai ali para uns juros abaixo de 10%, a gente já pode tentar buscar esse controle de risco, não só tendo uma alocação grande de renda fixa, mas também fazendo esse mix. Para exterior, esse segundo caminho acaba sendo muito utilizado porque a renda fixa lá fora paga pouco. E agora entrando em exterior, né, existe uma expectativa ali de uma taxa de juros no fim do ano, Estados Unidos, próximo ali dos 3%, então não é um volume alto de remuneração, ainda mais que se confrontar ali com que a meta de inflação deles, que é de 2% ao ano. Então, naturalmente, nas carteiras do exterior, a gente busca o controle de risco muito mais via diversificação e tendo ali dentro da carteira ações americanas, ações de países emergentes, ações de países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, fundo imobiliário de diferentes localizações geográficas, ouro,
às vezes um pouco de cripto, commodities, metais, enfim, a gente faz esse mix de muitos ativos bem diversificados, que rendem positivo ou negativamente por diferentes fatores e faz esse rebalanceamento ativo, e aí a gente consegue controlar o risco por meio da diversificação. E vai ter renda fixa também na carteira, né? Mas acaba que a gente busca mais esse mix ali para diversificar. Então, falando assim, do que a gente vê para investimentos no exterior para 2026, primeiro assim, a gente sempre recomenda que o cliente não fique tentando fazer um timing, né, de câmbio, mas, querendo ou não, o dólar vem se enfraquecendo, muito pelo cenário externo, e hoje a gente está num dólar que a gente entende que, se for olhar pelo diferencial de inflação dos países, inflação atual e projetada, de juros, etc., não é um dólar caro necessariamente, né? Então, de novo, não dá para fazer time, não dá para dizer que não vai cair ainda mais, tem muitos fatores, é a variável mais difícil de se prever, mas nos parece um momento ali de dólar mais enfraquecido, e uma vez o recurso lá fora, mesmo que os ativos mais variáveis, né, tenham sido muito resilientes nesses momentos de crise e estejam em patamares elevados, a gente ainda entende que o melhor caminho é essa carteira mais diversificada. O investimento lá fora a gente usa muito ETF, são fundos negociados em bolsa que replicam índices de mercado, então dá para você ter, de novo, né, bolsa americana, ações de tecnologia, bolsa de países emergentes, países envolvidos, fundo imobiliário, metais, etc., via fundo negociado em bolsa, e a gente consegue ativos negociados nos Estados Unidos, né, com essas exposições, né, que a gente comentou, com tratamento sucessório diferenciado, né, isentos de sucessão nos Estados Unidos e com tratamento tributário interessante. Então, o investimento no Brasil já demanda muito esse olhar de planejamento financeiro, de falar com o assessor, de entender o momento de vida, e o investimento no exterior exige esse cuidado adicional de tratamento tributário, sucessório. Então é indispensável a conversa com um especialista aqui da VLG que te atende, mas assim, para 26 a gente vê o dólar talvez um pouco enfraquecido e segue reforçando essa necessidade de fazer o mix, até porque os juros lá vai ficar ainda menor, às vezes não compensa montar uma carteira toda em renda fixa se a gente está pensando em médio e longo prazo. E aí, Exatamente. já faço o gancho para o Pontes para falar dessa questão da... Pô, falamos disso, né? O dia inteiro hoje, todas as lives, todas as nossas reuniões com o cliente, a importância do alinhamento de perfil, né? Do cliente com o planejamento financeiro, com a alocação. Encerra aí nossa pauta hoje, trazendo esse parágrafo final. Perfeito. Perfeito. Acho que, como o Portela, o Rodrigo falou, a gente tem várias caixinhas de alocação, né? E às vezes o cliente pergunta, mas qual que é o melhor alocar agora? Qual que é bom? Qual que é ruim? E, na verdade, todos são bons. O que vai depender mesmo é o seu momento de vida e o seu perfil, né? A gente tem, por exemplo, clientes que já têm uma idade um pouco mais avançada, que não faz sentido a gente falar daqui 10, 20 anos, né? A gente, às vezes, está precisando ali de um complemento de renda, né? Então, para cada perfil, para cada situação, a gente traz ali o que a gente acredita que seja interessante e ideal para o seu perfil. Mas, assim, falando de um aspecto geral, né? Como o Rodrigo bem falou, a gente teve uma subida dos juros nos últimos anos, né? Então, acredito que muitos investidores foram alocando ali mais no pós-fixado, né? Que é atrelado ali ao CDI. A inflação, com essa queda hoje, tem uma discrepância muito grande, né, com o CDI. A nossa inflação está abaixo de 5 e o CDI está em 15. Porém, nesse caminho todo, foram surgindo várias oportunidades e vários momentos ideais para realocação, né? Então, dado que hoje, né, o mercado está prevendo que esses 15% de juros é o teto, né? A gente não acredita, né? O mercado não acredita que vá subir além disso. A gente tem feito, né, algumas realocações pegando essas taxas pré-fixadas de 15%, que até este momento a gente ainda consegue encontrar disponível, né? No futuro, com a queda de juros, talvez a gente não consiga mais esse patamar de taxa, e também a gente conseguiu fazer boas alocações ali com taxas de IPCA mais 8, alguns casos até IPCA mais 9, por conta, né, desses momentos oportunos. Então, a gente, obviamente, está olhando para as carteiras, vai fazendo essas realocações, mas, obviamente, de acordo com os perfis de cada um dos clientes, né? De maneira geral, eu acredito que os clientes, né, entendem essa questão das oscilações de mercado, que faz parte, né? Em 2020 a gente tinha um juros de 2, 2025 a gente terminou o ano com juros de 15, porém, a gente sempre olha perfil, a gente sempre olha momento, né? Então,
tudo no final das contas é bom. O que vai definir mesmo é o seu momento de vida e principalmente o seu perfil, né? Então, ter essa conversa com o assessor para que a gente consiga mapear e trazer o que há de melhor no mercado para você. Bom, a gente vai agora para a rodada final de últimas palavras de despedida aqui do nosso time. A gente vê vocês. Na verdade, eu tinha uma fofoca para contar. Verdade. Dia 4 de fevereiro, a gente vai ter um convidado especial aqui na live. A gente vai trocar um Rodrigo pelo outro. O Rodrigo não estará aqui entre nós. A gente vai ter aqui o Rodrigo Sgavi, que é head de alocação na XP. E o tema do Mercado em Pauta esse dia vai ser onde investir em 2026. Aí a gente vai entrar no detalhe de classe de ativos, a gente vai ter uma live de 1 hora também. Vamos divulgar bastante esse conteúdo, porque não é sempre que a gente tem 1 hora desse especialista aqui à nossa disposição, levando vocês. Então, assim, pode preparar que a gente vai abrir caixinha de pergunta antes e tudo. Então vai ser bem legal na nossa segunda live do ano. Anotem na agenda. Anotem na agenda, 4 de fevereiro às 11 horas, Mercado em Pauta especial. Rodrigo não chora. A gente vai destrocar os Rodrigos depois. Por favor. Vamos ver, né? Vamos ver. Inclusive, vocês repararam que só ele veio de terno hoje? Eu acho que ele quis marcar um território, assim, sabe? Tipo, Fui traído pelo Portela na última. Resolvi dar o troco. Dito isso, antes de eu passar para vocês encerrarem, gente, vocês não estão vendo, mas aqui na nossa frente tem uma televisão que tem todas as câmeras aparecendo. Vocês não acharam que a luz deixou o ponto mais bonito da mesa? Olha pra lá. Eu acho que foi o casaco, hein? O casaco Não, eu deu um charme. Eu acho até que o nosso lado da mesa tá mais bonito demais que o outro. A gente pode mesclar pra não, entendeu? Não pesar tanto assim, né, Portela? Eu tô satisfeito com o meu lado Tá aqui. bom, Pra mim tá tudo certo. Rodrigo, palavras finais. Bom, queria agradecer a todos pela audiência. Mais um ano que a gente completou com muitas pautas interessantes, né? E é uma conversa muito bacana. Então, agradecer a todos aí que participam, né? Que mandam comentários. E é isso, vamos para mais um ano. Acho que esse ano vai ser bem interessante também para os investimentos, assim como o ano passado foi. E tamo aí. Qualquer coisa, vamos para cima. Portela. Eu queria começar esse ano aqui de 26, né, até pela pauta que a gente trouxe hoje, agradecendo primeiro, né, a confiança aí desses 10 anos a serem completados, de todos quem estão aqui com a gente, dos colaboradores, e também muito em função, né, desse início de ano já agitado, como tem sido, acho que desde 2014 ali agitado, mas dá um recado assim, a gente está aqui todo mês no Mercado em Pauta, a gente está quase todo dia lá no Instagram postando alguma coisa, trazendo conteúdo de qualidade, mas a gente está 24 horas por dia, 7 dias por semana disponível também para tirar dúvida, para esclarecer pontos, para se comunicar com toda a nossa base aqui de clientes, de quem acompanha a gente. Então, assim, não durmam com dúvidas, não levem receios ali para o travesseiro, não deixem, assim, o barulho, o influência de finanças, a notícia mal contada, a manchete tendenciosa, trazer qualquer preocupação. A preocupação veio, pergunta pra gente, a gente sempre é muito receptivo, a gente sempre é muito aberto a explicar por mensagem, por áudio, por ligação, fazer a reunião, ir até você. Então, assim, a gente está aqui para servir, para ajudar, para atuar em todas essas frentes, então não precisa dormir preocupado, né? Traz a dúvida pra gente, a gente conversa e esclarece isso no ambiente profissional, no ambiente que é ético, que tem uma preocupação ali de trazer informação de qualidade e de se basear sempre em questões muito factuais e objetivas. Pontos. Exato, acho que, como o Portela bem falou, é trazer essa tranquilidade, né? A gente sempre tá junto com os clientes, seja em momentos bons, que é o que a gente quer, né? Mas principalmente nos momentos difíceis que a gente precisa realmente estar junto ali com o cliente. Então, eu acredito que esse é o nosso papel. Às vezes até alguns clientes falam, nossa, eu tô falando muito com você, tô te ocupando muito, mas não, é justamente para isso, né? A nossa função aqui é essa, é te trazer tranquilidade, é falar o que realmente é verdade, o que não é, o que às vezes é sensacionalismo. Então, agradecer a confiança para todos os clientes que têm investimentos conosco, permanece o nosso compromisso de zelo com o patrimônio de vocês. Como o Rodrigo bem falou, a gente sabe que esse patrimônio ele não caiu do céu, ele não surgiu do nada, né? Foi algo ali construído. Então a gente mantém o nosso compromisso para 2026 de todo o cuidado, todo o zelo com o patrimônio dos nossos clientes e, obviamente, toda a nossa responsabilidade que a gente já tem com todos nós, com todos os clientes. A gente cuida de 3 bilhões de patrimônio, estamos prontíssimos para cuidar de 6 bilhões de patrimônio, então pode vir que tem lugar para você aqui na VLG, vai ser um prazer tê-lo como cliente. Quero deixar um beijo aqui, deixa eu ver quem que tá aqui. Olha, Moisés,
Leão, Carol Cipriani, Aline, Marcelo, Jussara, Thiago, Bruna, novos assessores, sejam muito bem-vindos ao time da VLG, contando muito com vocês aí para a gente conquistar ainda mais mercado. Sejam bem-vindos ao ano onde a VLG completa 10 anos de mercado. A gente está muito feliz de estar aqui, de falar com vocês. Aguardem coisas incríveis feitas por nós e contem conosco para ajudá-los a cuidar do patrimônio de vocês. Um beijo, pessoal.